Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. São José, rogai por nós. Santo Amaro, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá bom. Então hoje nós vamos ver a carta aos Tessalonicenses. Se der tempo a gente vê as duas cartas aos Tessalonicenses. Eu falei que era Timóteo, né? Mas é Tessalonicenses, né? Seguindo a sequência da Bíblia aqui, né? Bom. O autor da primeira carta aos Tessalonicenses é tido geralmente como o próprio São Paulo mesmo, ninguém questiona muito isso. Ele é o líder de um grupo missionário que contém Silvano e Timóteo, assim como também a segunda carta. Ele escreve junto com Silvano e Timóteo. E é por isso que muitas vezes na carta você vai ver ele falando eu e às vezes falando nós, né? Porque nós, quer dizer, nós quem? Paulo, Silvano e Timóteo, tá? Essa é uma das cartas que, em geral, ninguém questiona muito que tenha sido o próprio São Paulo que escreveu. Então, e é tida como provavelmente o primeiro escrito do Novo Testamento. Então, talvez a primeira carta aos Tessalonicenses foi o primeiro escrito mesmo, a primeira coisa redacionada, escrita do nosso Novo Testamento, antes até do que os evangelhos. Os evangelhos foram pregados oralmente, mas antes de serem escritos, aparentemente a carta aos Tessalonicenses foi assim. Então, o pessoal valoriza muito, porque ela mostra muito, ela é bem fiel ao que os cristãos acreditavam logo ali, poucos anos depois da ressurreição de Cristo, né? A maioria das pessoas crê que ela foi escrita ali por volta dos anos 50, então praticamente 20 anos depois da ressurreição de Cristo, né? Talvez até menos, tá? Então, ela é um escrito bem primitivo. Teria sido provavelmente no inverno do ano 50 ou 51, quando depois Paulo se reuniu junto com Silvano e Timóteo em Corinto. Tá? Isso é descrito em Atos Apóstolos, no capítulo 18. Quem são os destinatários dessa carta? Então, ela é endereçada para a cidade de Tessalônica. Tessalônica é uma cidade comercial, fundada no ano 316 a.C., então por gregos, e ela foi estabelecida como a capital da Macedônia em 146 a.C. Ela é uma cidade que é um porto no Mar Egeu e ela fica numa rota comercial chamada Egnátia, que ligava o Oriente ao Ocidente. Então é uma cidade bem comercial que muita gente atravessava por ali. E em geral, é uma cidade de pagãos, né? Claro, como a maioria ali, mas havia uma comunidade judaica, pelo menos tinha uma sinagoga ali, que é narrado isso nos Atos Apóstolos, e essa igreja foi fundada pelo próprio São Paulo, Silvano e Timóteo, em 50, durante a sua segunda jornada missionária. Então, ele teve aquela primeira jornada missionária, que ele foi para o Chipre e voltou, né? E na segunda, que é quando ele atravessou para a Europa, para a Macedônia, ele foi descendo lá de Filipos, até chegar em Atenas, Corinto, e depois voltou para Éfeso. Então foi durante a segunda viagem missionária dele. Então teve conversão de judeus, de gregos e de muitas mulheres. Os Atos Apóstolos no capítulo 17 fala disso, né? Teve algumas rebeliões ali, umas revoltas, principalmente entre os judeus, que levaram à expulsão dos missionários. E pouco tempo depois, essa comunidade continuou sendo perseguida, como a gente vai ver na carta. Então é uma carta escrita para encorajar as pessoas na perseguição. A maioria das pessoas a quem é endereçada essa carta eram pagãos que haviam abandonado a idolatria. Então, não é uma carta que se dirige tanto aos judeus, mas a pessoas que são mais vindas do paganismo. É uma carta pastoral e o objetivo dela não é tanto de chamar atenção, como outras cartas. Tem cartas que elas são mais, assim, advertências de São Paulo, como a carta aos Coríntios, né? Mas essa carta não é tanto de advertência. A segunda carta aos Tessalonicenses é de advertência. Ela tem advertência ali, ela chama atenção, como a gente vai ver. Mas a primeira não. Ela é mais para confirmar os cristãos perseguidos debaixo das pressões do paganismo. Então é uma carta mais de encorajamento e de alegria. Então a primeira é assim. A segunda
tem um pouco dos dois. Tem um encorajamento, mas já tem umas certas advertências, né? São Paulo viu que não pode elogiar demais, né? Então ele tem que também de vez em quando corrigir. Na segunda carta aos Tessalonicenses. Bom, quais são os temas? Então tem vários temas. Tem encorajar os cristãos a serem castos e caridosos, como diz no capítulo 4, consolar os desanimados com a esperança da ressurreição, principalmente os que perderam pessoas queridas durante a perseguição. Ela está repleta de expressões de alegria, de gratidão, de encorajamento, principalmente porque o apóstolo vê a fé deles crescendo e eles também exercendo caridade uns para com os outros. Então não tem correções, tem só exortações para continuarem no mesmo caminho. Essa carta, esse é o tema. E aí tem outros temas doutrinais. Um tema doutrinal que fala bastante aqui, nas duas, é da escatologia e da parousia, como libertação e salvação. Então, nas outras cartas, São Paulo fala da vinda de Cristo, mas ele menciona brevemente. Nessa daqui, ele fala de maneira mais assim explícita. E na segunda, mais ainda, ele explica melhor ainda a segunda vinda de Cristo. Na carta aos Coríntios, São Paulo fala muito da ressurreição, no capítulo 15, a ressurreição do corpo. Mas nessa ele fala da vinda mesmo de Cristo, tá? Então, sobre a parousia, né, que a gente chama, né, quando Jesus vem, quando ele chegar. E ele responde também à ansiedade das pessoas a respeito daqueles que partiram. Então, muita gente morreu e Cristo não voltou, né? O que aconteceu com essas pessoas? Então, era uma dúvida que eles tinham. Puxa, mas eles morreram e Jesus vai voltar e eles vão estar mortos, né? O que vai acontecer? E ele exorta a estar despertos, acordados para a segunda vinda de Jesus. Então, ela tem esse objetivo. Nessa carta, não está dito isso. Soa um pouco que São Paulo espera que Jesus vai voltar logo. Alguém que lê essa carta tem essa impressão, não dá para saber. Ele não diz explicitamente isso, mas soa que como se São Paulo imaginasse que Jesus fosse voltar ainda durante a vida dele, né, durante aquela época. E na segunda carta aos Tessalonicenses soa o contrário. São Paulo fala, olha, calma, não vai ser logo, vai demorar, né, ainda tem muita coisa para acontecer. Alguns colocam essa tensão. Alguns não exageram tanto essa tensão. Não necessariamente São Paulo está dizendo que Jesus vai voltar logo nessa carta aqui. Mas muita gente crê que, do jeito dele dizer aqui, parece que ele acreditava que Jesus voltaria logo e depois, na segunda carta, já passou muita coisa, ele mudou de ideia e falou assim, não, compreendeu melhor que talvez Jesus poderia demorar para voltar, talvez não seria tão logo. Não sabemos, né, se realmente ele pensava isso ou não, se ele teve essa mudança de opinião ou não. Pode ser que sim, pode ser que não. O fato é que ele exorta a estar prontos. Se Jesus venha logo ou não, ele exorta a estar prontos. Se a gente ler aqui, não dá para ter certeza o que ele pensava, se Jesus voltaria logo ou não. Não dá para a gente ter essa certeza. Mas na segunda carta dá para ver claramente que ele pensa que não vai ser logo, que vai demorar um pouco. Tá? Bom, vamos lá começar a ler a nossa carta. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja de Tessalônica em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vós, graça e paz. Então, aquela saudação inicial dele, e a gente vê aqui que ele tem companheiros, né? Paulo, Silvano e Timóteo, que vão se repetir depois na segunda carta. Damos graças a Deus por todos vós, sempre que fazemos menção de vós em nossas orações, e que recordamos sem cessar, aos olhos de Deus, nosso Pai, a atividade da vossa fé, o esforço da vossa caridade e a perseverança da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui já tem as três virtudes, né? A fé, a esperança e a caridade aparecem aqui. Aqui de São Paulo vai falar depois delas de novo na carta aos Coríntios. Assim, sabemos, irmãos amados de Deus, que sois do número dos eleitos, porque o nosso evangelho vos foi pregado não somente com palavras, mas com grande eficácia no Espírito Santo e com toda a convicção. Então, forte isso, legal, né? São Paulo não usou só de persuasão, de palavras bonitas, mas ele usou do poder do Espírito. O que era esse poder do Espírito? Pode ser o testemunho de uma vida santa, pode ser os carismas que ele tinha, os carismas de São Paulo, os carismas que ele exercia do Espírito Santo, talvez o poder de milagres, mas seja como for, o Evangelho ele nunca serve só com palavras, ele deve ser uma palavra preenchida do Espírito Santo, tá? Principalmente pelo testemunho de uma vida preenchida pelo Espírito, mas não só um testemunho, às vezes até os dons mesmos, os milagres que acompanhavam a pregação do Evangelho. Então, a palavra que veio com o poder do Espírito, isso aqui é forte, né? Assim sabeis como temos andado no meio de vós para o vosso bem. Vós vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, acolhendo a palavra com a alegria do Espírito Santo,
apesar das numerosas tribulações. Então, olha só, então aqui a gente já vê o que está acontecendo, né? Então tem tribulações, é por isso que ele está escrevendo, né? As pessoas estão sofrendo ali. De sorte que vos tornastes modelos para todos os fiéis da Macedônia e da Acaia. Acaia é onde tem Corinto, tá? É o lugar onde tem a cidade de Corinto. Porque, partindo de vós, se divulgou a palavra do Senhor, não apenas pela Macedônia e Acaia, mas propagou-se por toda parte a fé que tendes em Deus. Não é necessário falarmos disso, pois eles mesmos contam qual o acolhimento que da vossa parte tivemos, e como vos convertestes dos ídolos a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro. Então aqui a gente vê que era uma comunidade que veio da idolatria e do paganismo, tá? Então, em geral, não eram tantos de judeus. E esperardes dos céus a seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus que nos livra da ira futura. Então aqui começa a aparecer mais um tema da carta, né? A ira futura, o julgamento, tá? E Jesus que nos livra dele. Bom, vamos lá. Ele vai falar agora memórias do passado e o ministério dele. Bem sabeis, irmãos, que não foi inútil a nossa estada entre vós. Sabeis que sofremos e fomos insultados em Filipos. Decidimos, contudo, confiados em nosso Deus, anunciar-vos o Evangelho de Deus, no meio de grandes lutas. Então, não foi sem luta, sem perseguição que São Paulo pregou o Evangelho ali. De fato, foi mesmo, né? Se a gente vê os Atos dos Apóstolos, ele era perseguido, ia para outra cidade, perseguido, fugia para outra. Pois a nossa exortação nada tem de intenções enganosas, de motivos espúrios, nem de astúcias. Então, isso é interessante. Também será uma outra acusação que São Paulo recebeu muitas vezes, de estar enganando as pessoas. Talvez os judeus, porque eles deviam pensar, olha, Paulo está querendo pregar para os pagãos porque ele quer juntar fãs, está, né? Querendo juntar seguidores, né? Está querendo, enfim, se beneficiar disso, ganhar dinheiro, fama, sei lá, né? E São Paulo fala várias vezes, não é por isso. E a credencial disso é que ele está disposto a sofrer, né? A credencial é que São Paulo está disposto a sofrer e continua pregando o Evangelho mesmo assim. Justamente mostrando que ele não estava atrás de fama, de dinheiro, de nada. Que talvez fosse uma acusação que algumas pessoas fizessem para ele, né? Olha, ele converte tanta gente, ele vai estar, mas no fundo ele quer se engrandecer, né? Então aqui. Uma vez que Deus nos achou dignos de confiar-vos o Evangelho, falamos não para agradar aos homens, mas sim a Deus, que perscruta o nosso coração. Eu não me apresentei com adulações, como sabeis, nem com secreta ganância. Deus é testemunha. Então ele não chegou ali elogiando as pessoas para conseguir fãs, né? Tampouco procuramos o elogio dos homens, quer vosso, quer de outrem. Ainda que nós, na qualidade de apóstolos de Cristo, pudéssemos fazer valer a nossa autoridade. Então ele não nega que ele tem autoridade. Ele tem autoridade sim, ele não é um como os outros, tá? Ele é um filho de Deus como todos, mas ele tem uma autoridade diversa dos outros. Ele tem a autoridade de alguém que foi enviado pelo próprio Cristo. Então, é a autoridade apostólica que ele tem. Então, pelo contrário, apresentamo-nos no meio de vós cheio de bondade, como uma mãe que acaricia seus filhinhos. Tanto bem vos queríamos que desejávamos dar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas até a própria vida, de tanto amor que vos tínhamos. Ainda vos lembrais, meus irmãos, de nossos trabalhos e fadigas. Trabalhamos de noite e de dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Foi assim que pregamos o Evangelho de Deus. Então aqui começa a aparecer o tema do trabalho. Ele não vai falar tanto disso aqui, São Paulo, mas ele vai falar disso na segunda carta, a questão de trabalhar, né? A necessidade de trabalhar para não ser pesado aos outros. Então ele começa a esboçar um pouquinho, mas ele não entra muito em detalhes nisso. E na segunda carta ele vai falar bem claramente. Talvez fosse uma dificuldade inicial que ele visse ali, né? E na segunda carta ele realmente vai falar com todas as letras o que ele quer dizer a respeito disso, né? Vós sois testemunhas, e Deus também o é, de quão puro, justo e irrepreensível tem sido o nosso modo de proceder para convosco, os fiéis. Bem sabeis que exortamos cada um de vós como um pai a seus filhos. Nós vos exortávamos, vos encorajávamos e vos conjurávamos a viver de maneira digna de Deus, que vos chama ao seu reino e à sua glória. Então aqui ele vai começar a fazer as exortações, né? Morais dele. Por esta razão é que sem cessar agradecemos a Deus por terdes acolhido a sua palavra que vos pregamos, não como palavra humana, mas como na verdade é palavra de Deus, que está produzindo efeito em vós, os fiéis. Então olha só de novo, aqui ele está falando, olha, o que a gente pregou não é uma palavra qualquer, não é uma opinião, não é uma coisa bonita,
é a palavra de Deus, e vocês receberam ela como tal, né? Vocês se aderiram a ela com a autoridade de uma palavra de Deus, não como só mais uma opinião, né? Então, deram a autoridade devida à palavra, né? Que tem, né? Então os fiéis acolheram essa palavra como vinda do próprio Deus. Interessante, São Paulo não é Deus, né? São Paulo é um homem, né? Um apóstolo, mas é enviado por Cristo, e as pessoas entenderam que alguém que é enviado por Cristo prega o que o próprio Deus quer que seja pregado. Assim como se continua até hoje na igreja, né? A igreja prega o que Deus quer que seja pregado, né? No seu ensinamento. Então, o ensinamento oficial da igreja é o ensinamento do próprio Deus, né? Assim como já era na época de São Paulo. Não foi Jesus que pregou para a Tessalônica, mas eles acolheram aquilo como a palavra do próprio Deus, né? E, no entanto, foram os sucessores, os apóstolos que pregaram. Irmãos, vós fostes imitadores e essa palavra dá frutos, né? Interessante, quando a gente acolhe a palavra de Deus de fato como palavra de Deus, ela dá frutos, né? Não fica sem dar frutos. Se a gente acolhe de fato essa palavra, ela sempre dá frutos, né? Então aqui o fruto que anda sempre junto com a palavra. Não existe quem acolhe a palavra de Deus sem dar frutos, né? Se de fato acolheu mesmo. Irmãos, vós fostes imitadores das igrejas de Deus que estão na Judéia, em Cristo Jesus, pois que da parte dos vossos conterrâneos tivestes de sofrer o mesmo que aquelas igrejas sofreram da parte dos judeus. Eles mataram o Senhor Jesus e os profetas, e têm perseguido a nós. Então aqui começam a aparecer as perseguições dos judeus que não acolheram a Jesus, né? Desagradam a Deus e são inimigos de toda a gente. Querem impedir-nos de pregar aos gentios, para que se salvem, e com isso enchem a medida de seus pecados, até que a ira acabe por cair sobre eles. Então, uma ameaça grave que ele faz aqui, né? Diante da perseguição que os judeus fazem aos cristãos, eles podem ser juízo da ira de Deus, né? Que de fato ainda não aconteceu, mas vai acontecer dali a 20 anos, que é a destruição de Jerusalém e do templo, tá? Que até hoje está destruído. Então aqui São Paulo fala já da perseguição e de, infelizmente, muitos judeus que não acolheram a palavra de Deus. Ele fala baseado na experiência dele. Na experiência dele mesmo, exatamente, que ele mesmo sofreu a perseguição, né? Nós, porém, irmãos, privados por um momento de vossa companhia, não de coração, mas só de vista. Então ele está unido espiritualmente a eles, interessante, mesmo distante, né? Desejamos muito vos rever, que quisemos ir visitar-vos. Eu mesmo, Paulo, quis fazê-lo muitas vezes, mas Satanás me impediu. Interessante, né? Viu nas diversas coisas que aconteceram que impediram, e falou, era o diabo mesmo, né, que estava impedindo, né? Pois quem é, senão vós, a nossa esperança, nossa alegria, a coroa de glória diante do Senhor Jesus, no dia de sua vinda? Sim, sois vós a nossa glória e a alegria nossa. Então, é bonito, né? Para quem que São Paulo falou isso, né? Para poucos, né? Então, certamente não para Corinto, que teve muitas dificuldades, né? Mas, bom, também é a glória dele, né? Por isso, não podendo mais suportar, resolvemos ficar sozinhos em Atenas e enviamos a Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus, na pregação do Evangelho de Cristo, com o fim de vos fortificar e exortar na fé, para que ninguém desfaleça nessas tribulações. Pois bem sabeis que para isso é que fomos destinados. Quando estávamos convosco, já dizíamos que haveríamos de passar tribulações. Foi o que aconteceu, como sabeis. Por isso, não podendo mais suportar, mandei colher informações a respeito de vossa fé, temendo que o tentador vos tivesse seduzido, inutilizando o nosso trabalho. Então ele tem medo de que ele se afaste da verdadeira fé e volte ao paganismo. Ação de graças pelas notícias recebidas. Então ele recebeu boas notícias. Então Timóteo foi para lá e voltou trazendo, não, eles estão fiéis, eles estão felizes, estão crescendo na fé, estão caridosos. Agora, porém, Timóteo voltou para perto de nós, da visita que vos fez, trazendo-nos boas notícias a respeito da vossa fé e caridade, afirmando que guardais sempre afetuosa lembrança nossa, e desejais ver-nos, assim como nós também a vós. Meus irmãos, a vossa fé nos consolou, em meio a muita angústia e tribulação. Agora estamos reanimados, porque estáis firmes no Senhor. Como poderíamos agradecer a Deus por vós, pela alegria que nos destes diante de nosso Deus? Noite e dia, rogamos com instância poder rever-vos, a fim de completarmos o que ainda falta à vossa fé. Então, ainda falta algo, né? A fé eles precisam crescer, não está tudo pronto. Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, aplanem o nosso caminho até vós. A vós, porém, o Senhor faça crescer e ser ricos no amor mútuo para com todos os homens, a exemplo do amor que nós vos temos.
Queira Ele confirmar os vossos corações numa santidade irrepreensível aos olhos de Deus, nosso Pai, por ocasião da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Então agora vai começar a falar da vinda de Jesus também, né? Mas diante da vinda de Jesus, ele vai falar, diante do retorno de Jesus Cristo, ele vai falar as exortações morais dele. Então, instruções de como eles devem viver, moralidade do que fazer, do comportamento, como eles devem se comportar. Um apelo para a pureza, um apelo para o trabalho e para o amor, um apelo para estarem vigilantes ao retorno de Jesus, ao dia do Senhor, o dia do juízo, e as exortações finais. Então, finalmente, meus irmãos, vos pedimos e exortamos no Senhor Jesus, que tendo ouvido de nós como deveis viver para agradar a Deus, e assim já viveis. Todavia, deveis ainda progredir. Então, precisa crescer mais, né? Pois conheceis as instruções que vos demos da parte do Senhor Jesus. Porquanto é esta a vontade de Deus, a vossa santificação. E que vos aparteis da luxúria, que é o pecado contra a castidade, né? Que cada qual saiba tratar a própria esposa com santidade e respeito, sem se deixar levar pelas paixões, como gentios que não conhecem a Deus. Então, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, serem santos. Sede santos como o vosso Pai nos céus é santo, né? Como eu sou santo, diz Deus no Levítico, né? Então, e não se deixar levar pelas paixões e pela luxúria, tá? Então, aqui está dito, São Paulo fala isso, né? Nessa matéria, ninguém fira ou lese a seu irmão, porque de tudo isso se vinga o Senhor, como já vos temos dito e assegurado. Então, existe julgamento de Deus, tá? Então, o erro, ele clama por um julgamento de Deus. Pois Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, quem desprezar essas instruções, não despreza um homem, mas Deus, que vos infundiu com o seu Espírito Santo. Então, forte isso que São Paulo fala, né? Valia antes e vale hoje ainda, né? Não deixe de valer hoje, no mundo neopagão que nós vivemos, ainda é a mesma coisa, né? Não precisamos vos escrever sobre o amor fraterno, pois já aprendestes pessoalmente de Deus, a amar-vos mutuamente. E é o que fazeis muito bem para com todos os irmãos da Macedônia. Nós, porém, vos exortamos, irmãos, a progredir cada vez mais. Empenhai a vossa honra em levar vida tranquila, ocupar-vos dos vossos negócios e trabalhar com vossas mãos, conforme nossas diretrizes. Então, de novo, a questão do trabalho, né, que ele pede, né, que se trabalhe. Então, cristãos honram a Deus também com o seu trabalho, né? É uma glória que se dá a Deus, né? Ele vai falar mais forte disso de novo na segunda carta, tá? Assim levareis vida honrada aos olhos dos de fora e não tereis necessidade de ninguém. Então, não ser pesado, né? Se é possível, né? Se a pessoa tem condições, ela não deve ser pesada aos outros. Irmãos, não queremos que ignoreis o que se refere aos mortos, para que não fiqueis tristes, como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que morreram em Jesus, Deus há de levá-los em sua companhia. Então, eles estão na companhia de Deus, né? A alma deles está junto de Deus. Pois isto vos declaramos, segundo a palavra do Senhor, que os vivos, os que ainda estivermos aqui para a vinda do Senhor, não passaremos à frente dos que morreram. Então, aqui que eles acham que, olha, São Paulo esperava que Jesus fosse voltar durante a vida, porque ele fala, aqueles que estaremos aqui na vinda do Senhor. Então, ele esperava que ele estaria ali, né? Talvez, né? Não sei, pode ser só uma força de expressão, né? Pode ser só um jeito, ó, aqueles que estiverem aqui não perderão nada, não ganharão nada em relação aos que já partiram. Todos vão comparecer diante de Deus e todos vão ressuscitar. Quando o Senhor, ao sinal dado, a voz do arcanjo e ao som da trombeta divina descer do céu, então os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Em seguida, nós, os vivos, que estivermos lá, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então, essa é a questão do arrebatamento, né? Todos, os vivos e os mortos, se encontrarão com o Senhor, né? Ninguém vai ficar de fora. Existem algumas pessoas que falam da doutrina do arrebatamento. Tem algumas igrejas pentecostais que falam disso, né? Que Jesus vai vir, vai arrebatar alguns, levar junto com eles e vai deixar outros aqui, né? Para ficarem aqui. Isso não é doutrina católica, né? A gente crê
que o juízo final de Cristo é para todos, né? Ele virá e julgará a todos, e todos ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha ou o opróbrio eterno, como diz Daniel. Então é o juízo final. Esse arrebatamento junto de Jesus, sim, haverá esse arrebatamento, mas será por ocasião do juízo final. Então, quando todos ressuscitarem, uns serão levados junto com Cristo para o céu e outros não, né? Serão precipitados no inferno, né? Parousia. A parousia é vinda, né? É a vinda do Senhor. É a vinda do Senhor. Então, a parousia. Tá? Consolai-vos, pois, e edificai-vos mutuamente, como já deveis fazer, né? Então, ele está falando, a esperança da ressurreição, da vinda de Cristo, é uma esperança, não é para gerar medo, né? A princípio, é uma grande esperança, especialmente para quem está sofrendo tribulações nessa vida. Então, para quem sofre tribulações nessa vida, a vinda de Cristo é um alívio, é a libertação do mal e das tribulações, né? Então, São Paulo olhava com alegria a vinda de Jesus, depois que as pessoas passaram a ter medo do juízo de Deus, claro, mas em primeiro é uma esperança, porque é uma libertação do mal, tá? Então, e é para se consolar uns aos outros com a esperança da ressurreição. Então, isso é para consolar, porque nem todo mundo crê na ressurreição. As pessoas acham que vai virar estrela, purpurina, vai virar energia. Não. Cristo vem e nós estaremos com Ele. Isso é grande esperança. Nós ressuscitaremos. Não existe esperança maior do que essa. Essa é a maior esperança que uma pessoa pode ter. Tá? Algumas pessoas falam, eu vou ser uma gotinha que vou me afundar no oceano. Quer dizer, isso não é salvação para ninguém, isso é perdição, né? Você vai desaparecer, né? Então, assim, salvação é você continuar sendo você mesmo, mas junto com o Senhor, né? Então, isso sim, né? E com os outros que pertencem a Ele. Nós os rogamos, irmãos, que tenhais consideração por aqueles que se afadigam no meio de vós e são superiores e guias no Senhor. Então tem gente que tem autoridade lá na comunidade, né? Existe já alguém que guia. Tende para com eles um amor especial por causa do seu trabalho. Vivei em paz uns com os outros. Então existem pessoas ali que guiam a comunidade e que devem ser respeitados, né? Nós os exortamos, irmãos, admoestai os indisciplinados, reconfortai os pusilânimes. Então esses pusilânimes são aqueles que estão já desanimados, né? Que nada serve para mais nada, né? A vida é essa, enfim, estão desanimados, né? Sustentai os fracos, sede pacientes com todos, para com todos. Vede que ninguém retribua o mal com o mal. Procurai sempre o bem uns dos outros e de todos. Ficai sempre alegres. Orai sem cessar. Então, olha forte isso aqui, orai sem cessar, né? Rezai sem cessar. Os monges do Oriente levaram isso ao pé da letra e eles rezam aquela oração: Senhor Jesus, Filho de Deus, tende piedade de mim, sem cessar, né? Várias vezes ao longo do dia, até com a respiração. Aquele livro O Peregrino Russo, né? Ele se debruça sobre esse versículo aqui de São Paulo. Levou a sério, como orar sem cessar, né? São Paulo falou orar sem cessar, e aí ele pergunta para esse monge do Oriente: como que eu devo fazer? Fala, olha, é assim, você tem que estar sempre na presença de Deus. Tudo que você vai fazer na presença de Deus. Você vai invocar o Santíssimo Nome de Jesus, né? Até com a sua respiração você vai fazer isso, né? E aí eles têm essa oração do coração, né? Senhor Jesus, Filho de Deus, tenha piedade de mim, né? Então, é a forma como ele encontra de humildemente se colocar sempre na presença de Deus, né? A todo momento. Então, orar sem cessar. Tudo que fazer está em oração. Não extinguais o Espírito. Então, olha só, o Espírito está dentro. Não extinguais, não jogais água, né? O fogo que queima. Então, ele está lá dentro, a gente não pode extinguir. Não desprezeis as profecias. Discernir tudo. Ficai com o que é bom. Então, aqui vem o discernimento dos Espíritos, né? Que Santo Inácio de Loyola fala. Então, é necessário discernir, né? O que o Espírito está dizendo. Para saber se de fato é o Espírito Santo que está falando, né? Se não é o Espírito Santo. Então, é necessário examinar, discernir, né? Fazer o discernimento dos Espíritos, né? Que se fala. E até das pessoas, né? Os conselhos, né? Aquilo que as pessoas falam, discernir tudo e ficar com o que é bom, tá? Então, às vezes, o padre falava isso, às vezes lá no seminário pra gente: olha, vocês vão trabalhar com outros padres, com outras paróquias, ó, discernir tudo e ficar com o que é bom, né? Tem os defeitos e as qualidades, né? Vocês vão ver ali o que ele tem de bom, você fica. O que não tem de ruim, você joga fora. Então, isso vale também, claro, para os conselhos espirituais, para aquilo que a gente ouve em oração, que parece ser inspiração de Deus ou não, né? A gente tem que discernir, fazer o discernimento dos espíritos e ficar com o que é bom. Guardai-vos de toda espécie do mal. Ó Deus. Então parece que Deus quer que a gente tenha uma certa sabedoria, um discernimento, né, para conhecer, né? Ele não quer seguidores totalmente assim,
cegos, né, sem a sabedoria que vem do alto. Ele quer que a gente saiba discernir no Espírito Santo. É um dom para pedir isso, né? Nós os rogamos, irmãos, que tenhais consideração, o Deus da paz vos conceda santidade perfeita e que o vosso ser inteiro, espírito, alma e corpo, sejam guardados de modo irrepreensível para o dia da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem vos chamou é fiel, e é Ele que vai agir. Olha só como é forte. Então, ele fala de novo da vinda, da parousia do Senhor. Ele vem. Então, que o espírito, alma e corpo sejam guardados. E quem vos chamou é fiel. Então, se Cristo chamou, Ele é fiel, Ele vai dar a graça para isso. É Ele que vai agir. Né? É dele que a gente espera. Claro, existe a nossa perseverança, mas acima de tudo é dele, né? É dele que a gente vai receber essa fidelidade até o fim, até o dia da vinda dele. E ele fala de espírito, alma e corpo, quer dizer, nós por inteiro, não só de alma, mas de espírito, alma e corpo. Qual que é essa distinção? E, tradicionalmente se diz que a alma é o nosso princípio da vida, né? Aquilo que nos faz sermos nós mesmos e vivos, tá? O corpo é o corpo, óbvio, que é animado pela alma. Quando não existe mais alma no corpo, ele é só um cadáver, né? Então a alma é o que faz o corpo ser eu, né? Esse corpo sou eu, porque minha alma está aqui, né? Na hora que a alma não estiver mais aqui, esse corpo não é mais eu, né? É um corpo, com respeito, que um dia vai ressuscitar, mas não sou eu, né? Tanto é que você pode até doar os órgãos, né? Então assim, então espírito, alma. E o espírito é aquela parte da alma onde Deus se comunica e habita. Então, Santa Teresa vai falar assim, lá no interior do castelo, né? Dentro de cada alma humana, cada pessoa, existe aquele ponto onde ela tem um ponto de relacionamento em relação a Deus, onde ela é chamada a Deus diretamente, naquele momento, onde Deus fala e comunica e chama. Esse é o Espírito, é a porta da alma onde Deus fala, né? A antena que se comunica com Deus, né? É a porta, é a janela por onde entra a luz. Então, a alma não é um lugar fechado, uma casa fechada. Ela é uma casa com janelas. E se estão abertas, é o Espírito, é onde Deus fala. É o eu diante de Deus, diante do Senhor que me conhece a mim, pessoalmente. Eu, Alexandre, né? Então, eu, Alexandre, diante de Deus, essa é a minha alma com o meu Espírito. É onde o Espírito Santo se comunica, né? Então, onde ele se faz presente, onde ele dá os seus dons, né? Onde ele derrama a sua graça, né? É a porção mais profunda da alma. E o corpo, claro que vale, porque ele vai ser, é onde habita a alma e é o corpo que vai ser ressuscitado, assim como o de Cristo. Orai por nós, irmãos. Então, a comunhão dos santos, né? Orai por nós. Então, eles estão lá, mas eles pedem oração, assim como a gente reza também pelo bispo, pelo papa, né? Saudai a todos os irmãos com o ósculo santo. Então, o ósculo santo é o abraço da paz, né? O beijo da paz, né? Ósculo é beijo, né? Conjuro-vos no Senhor que esta carta seja lida a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Então, de novo, as cartas de São Paulo eram para ser lidas para outros irmãos, circularem, e como de fato elas circulam até hoje aqui, né? Porque elas têm verdades eternas, têm coisas que valem para todos nós. Vamos para a segunda carta, que acho que dá tempo de ver um pouquinho dela. A segunda carta, a autoria dela, quem escreveu, tá? Bom, o autor se identifica como Paulo, e ele assina no final como Paulo. Então, ele assina e ele se identifica. Muitos estudiosos mais modernos, eles questionam, que talvez sejam que talvez não seria São Paulo, tá? Então, muitos questionam essa carta, mas se você lê ela parece muito escrita por ele, né? Enfim, como tudo, em geral, sempre vai ter alguém que vai questionar alguma coisa, né? Por que ele se questiona? Porque aqui nesta carta, ela tem uma visão diferente da parousia da primeira. Então, na primeira parece que São Paulo fala, nós que seremos arrebatados pelos ares, né? Nós que estivemos com vida aqui, né? Parece que ele espera a vinda precoce de Jesus. E nessa aqui, o autor dela claramente sabe que Jesus não vai vir logo. Então, parece que já passou muito tempo, já teve muito sofrimento, e aí parece que você fala, olha, ele não vai vir agora, né? Vai demorar um tempo. Então, essa é uma razão pela qual algumas pessoas falam, olha, essa é outro autor. São Paulo acreditava que Jesus ia voltar logo, né? Pode ser que ele acreditava e mudou de ideia, né? Ou pode ser que ele desde o princípio não acreditava, mas ele usou aquilo como força de expressão, né? Nós que estivermos aqui, tá? Bom, a primeira carta aos Tessalonicenses não fala exatamente de uma parousia
próxima, mas imediata. Quer dizer que Cristo vem de repente, né? De uma vez. Não exatamente que ele vem logo, né? Não fala isso a primeira carta, né? Tem muitas semelhanças, né? Com a primeira carta aos Tessalonicenses, e aí os estudiosos modernos acham que essas muitas semelhanças que tem dos temas seria porque tem alguém que está querendo imitar São Paulo, né? E aí está forjando uma carta, né? Uma certa imitação, né? Uma tentativa consciente, né? Como é muito parecida, ele está tentando conscientemente imitar a primeira carta. Bom, ou então é muito parecida porque foi a mesma pessoa que escreveu, né? Então, assim, acho que é uma explicação mais fácil, né? Mas tudo bem, né? Sempre vai ter alguém que questiona. Mas, assim, por outro lado, tem uma admoestação explícita, a gente vai ler aqui no segundo capítulo dessa carta, de que a comunidade não aceite instruções falsificadas de um apóstolo. Então, de pessoas que se passavam por apóstolos. Então, ele está dizendo, não aceite, mesmo que alguém se passe por nós, não aceite, né? Então, algo estranho, né? Para alguém que está falsificando uma coisa dizer, né? Mas é algo bem razoável para São Paulo dizer, né? Porque talvez alguém estivesse fazendo isso, né? O uso do plural sugere companheiros, né? De novo, né? Paulo, Silvano e Timóteo, né? Novamente. E ela, se foi escrita por Paulo, né? Teria sido escrita a partir de Corinto, né? Entre 50 e 55, próxima da primeira carta, tá? Os destinatários são a cidade de Tessalônica, tá? Que existe até hoje também na Grécia, né? É uma comunidade fundada, né, durante a sua segunda jornada missionária, como a gente viu na Macedônia, e o propósito dela é de dar um toque a mais para temas da primeira carta que talvez não tenham sido muito bem compreendidos, tá? Então, tem duas partes, né? Tem uma exposição doutrinal, então ele ensina sobre ensinamentos, né? Principalmente corrigindo a visão da escatologia, quer dizer, das últimas coisas, da vinda do Senhor. Ele corrige ideias falsas que parece que surgiram a partir da primeira carta dele. Essa situação teria sido piorada por um falso escrito atribuído a São Paulo, como a gente vai ver aqui no segundo capítulo aqui, que São Paulo fala para não aceitar, né, escritos falsos, mencionando uma parousia iminente, quer dizer que Jesus viria logo. Cristo apenas voltará depois de algumas coisas bem específicas, alguns eventos. Por exemplo, ele fala do homem da iniquidade, que São João chama de o anticristo, né, nas cartas dele. Então aqui São Paulo fala do homem da iniquidade, que é um agente de Satanás e semeia confusão pelo mundo com os sinais de seu poder. Então terá isso. Terá uma força misteriosa, existe uma força misteriosa que retém a sua manifestação até o tempo oportuno. Então, uma força misteriosa de Deus, né, aparentemente, retém essa manifestação do homem da iniquidade. E Cristo virá, então, como guerreiro e juiz, né, que vai eliminar esse homem da iniquidade, né, que é o que São João chama de anticristo, né? Então, bate as duas coisas, né? Também tem exortações morais, quer dizer, de comportamento, né? Como que se deve comportar. Então, a confusão quanto à parousia, se Jesus voltaria logo ou não, levou as pessoas a agirem de maneira desordenada, né? As pessoas ficaram desorientadas com isso e muitos ficaram ociosos em relação ao trabalho. Então, ele fala que não, né? Então as pessoas estavam pensando, Jesus vai voltar logo, eu não preciso fazer mais nada, não preciso mais construir, não preciso mais trabalhar, juntar dinheiro, enfim, não vou ficar de boa, né? Essas pessoas estavam ficando pesadas em relação à comunidade, né? Preciso só rezar, né? Porque Jesus vai voltar logo mesmo, o importante é estar aqui, se reunir e rezar, né? Então, e ele fala que não, né? Ele admoesta que as pessoas têm que trabalhar e também têm que viver a caridade, né? Os dois, né? Fazer o bem, né? Ajudar aqueles que não podem, mas devem trabalhar, né? Então, esse é um tema forte que existe nessa carta. Então, essa carta, sim, ela tem correções, né? Que a primeira não tinha tanto, né? Então, vamos lá, vamos ler. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja de Tessalônica, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Então, parece a mesma saudação da primeira, né? A vós, graça e paz por parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, por vossa causa, sentimos-nos obrigados a dar continuamente graças a Deus, pois vossa fé está crescendo muito, e a caridade que tende uns para com os outros, pelos outros, aumenta em cada um de vós. Irmãos, por vossa causa, sentimos-nos obrigados. Ele está repetindo isso aqui, calma. Aumenta em cada um de vós a tal ponto
que sois o nosso orgulho entre as igrejas de Deus, por causa da vossa perseverança e da vossa fé, em todas as perseguições e tribulações que suportais. Então, de novo aqui o tema, né, da perseverança, das tribulações, né, que aparece aqui. Elas são o sinal do justo julgamento de Deus. É para vos tornardes dignos do reino de Deus, pelo qual sofreis. Justo é que Deus pague com tribulação aos que vos oprimem, e que a vós, os oprimidos, vos dê o repouso juntamente conosco, para quando se revelar o Senhor Jesus, vindo do céu, com os anjos do seu poder, no meio de uma chama ardente, para vingar-se daqueles que não conhecem a Deus e que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Então ele está falando novamente da vinda de Jesus e do seu julgamento, do seu juízo final. O castigo dele será a ruína eterna, longe da face do Senhor e do esplendor de sua majestade, quando ele vier naquele dia, para ser glorificado na pessoa de seus santos e para ser admirado na pessoa de todos aqueles que creram, e vós acreditastes em nosso testemunho. Então, Deus vem para ser glorificado, inclusive nos seus santos, né? Então, a vida dos santos dá glória a Deus. A beleza da vida de cada pessoa que pertence a Deus dá glória a Ele. Então, Cristo não quer ser só glorificado nele mesmo, né? Mas Ele quer ser glorificado em todos aqueles, né, que o recebem. Então, a vida de todos aqueles que o recebem, que são fiéis até o fim, dá glória a Deus. Tá? E, claro, julga os que não são, né? É julgamento e tribulação para eles. Tá? Então, quando Cristo vier, a gente participa da glória dele, né? E da glória a Ele. Pelo que não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus os faça dignos de sua vocação, do seu chamado, e que por seu poder faça realizar todo o bem desejado e torne ativa a vossa fé. Olha só, novamente, torne ativa a vossa fé, né? Uma fé viva, que age. Assim será glorificado em vós o nome do Senhor Jesus, e vós nele, pela graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então, vamos agora para o segundo capítulo. Quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamo-vos, irmãos, que não percais tão depressa a serenidade de espírito, e não vos perturbeis, nem por palavra profética, nem por carta que se diga vir de nós, como se o dia do Senhor já estivesse próximo. Interessante, né? Então ele está dizendo, parece que alguém está dizendo, talvez até em nome de São Paulo, que o dia do Senhor vai ser logo, né? E ele está falando, olha, se foi a minha primeira carta, se é outra pessoa, se é outra carta, não é isso, vocês não entenderam bem, né? Não vos deixeis enganar, de modo algum, por pessoa alguma. Então ele está falando, olha, não se deixe enganar por falsos professores, né? Seria estranho um falso professor estar dizendo isso, né? Bem hipócrita, né? Mas se fosse alguém que não fosse ele, né? Mas, enfim, de modo algum por pessoa alguma. Porque deve vir primeiro a apostasia. Então, as pessoas perderem a fé, né? Muitos que têm fé vão ter a grande apostasia, né? É uma coisa que a igreja ensina até hoje, né? E que talvez possa estar até... podemos estar, talvez... nesse início, né, dessa grande apostasia, né? Não sei, Deus é que sabe, né? E aparecer o homem ímpio, filho da perdição, o adversário que se levanta contra tudo que se chama Deus, ou recebe um culto, chegando a sentar-se pessoalmente no templo de Deus e querendo passar por Deus. Então, existe esse homem ímpio, né, que quer se colocar no lugar de Deus e quer chamar as pessoas para si mesmo, não para Deus, né? E aparentemente é uma pessoa que é camuflada de uma pessoa piedosa, né? Dá essa impressão, né? Que é alguém que engana como alguém que seria piedoso, fiel, que faz sinais, mas que no fundo atrai para ele, não para o verdadeiro Deus, tá? Vamos lá. Não vos lembrais de que vos dizia isto quando estava convosco? Agora também sabeis o que é que ainda o retém para aparecer só a seu tempo, pois o mistério da impiedade já está agindo. Só é necessário que seja afastado aquele que ainda o retém. Então já existe a impiedade, né? Mas alguém está ali segurando as portas do inferno ainda, e o inferno não abriu solto ainda, né? Tem alguém que está segurando até um certo tempo, e aí em algum momento isso vai ser solto, né? Então aparecerá o ímpio, aquele que o Senhor destruirá com o sopro de sua boca. De novo, sopro, né? O Espírito Santo, né? E o suprimirá pela manifestação da sua vinda.
Ora, a vinda do ímpio será assinalada pela atividade de Satanás, com toda sorte de portentos, milagres e prodígios mentirosos, e por todas as seduções da injustiça, para aqueles que se perdem, porque não acolheram o amor da verdade a fim de serem salvos. É por isso que Deus lhes manda o poder da sedução, para que acreditem na mentira, e serem condenados todos os que não creram na verdade, mas antes consentiram na injustiça. Então, claro, aqueles que seguem o ímpio mesmo, no fundo mostram que o que eles querem, no fundo, não é aceitar o amor de Deus, né? Mas aceitar o amor deles mesmos, a fama, né? O poder, né? Então, a pessoa que vai atrás disso, no fundo, é o que ela mostra o que ela realmente está. Porque Deus os escolheu desde o princípio, então a predestinação, né? O princípio, Ele predestina, para ser de salvos, mediante a santificação do Espírito e a fé na verdade. Então Deus predestina para a salvação, né, a todos, né? Ele predestina e a salvação vem pelo Espírito e pela fé na verdade, né? São as duas coisas que andam juntas, né? O Espírito e a verdade, porque o Espírito é o Espírito da verdade e recorda as palavras de Jesus Cristo. Então, são as duas coisas, só a verdade liberta, né? As pessoas às vezes se falam, né? Aquela pessoa se salva pela ignorância. Ignorância não salva ninguém, ela se salva apesar da ignorância, né? Mas não pela ignorância, né? Então, eu já ouvi, às vezes, padres falando isso, a pessoa se salva pela ignorância. Não, ignorância não salva ninguém, o que salva é a verdade, né? O Espírito é verdade, né? A pessoa pode se salvar apesar da ignorância, isso sim, né? Pode ser. Deus não leva em consideração aquela ignorância porque não é culpa dela, né? Então, isso sim, mas não pela ignorância, né? Então, isso é estranho dizer isso, né? E por meio do nosso Evangelho, vos chamou a tomar parte na glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, ficai firmes, guardai as tradições que ensinamos oralmente ou por escrito. Então aqui novamente aparecem as tradições, né? Tradição, traditio é aquilo que eu entrego, né? O que eu entreguei, o que eu dei para vocês, né? Seja oralmente ou seja escrito. Aqui que vem o ensinamento da igreja sobre a questão da tradição oral apostólica. Então, existem pessoas que falam só a escritura, né? A igreja fala, não é só a escritura, tem a escritura e a tradição e o magistério, né, que interpreta ambos, né? Então, a tradição oral. Então, São Paulo fala, olha, nem tudo eu escrevi, né? Eu escrevi algumas coisas, outras coisas eu ensinei oralmente, né? Por exemplo, São Paulo ensinou a celebrar a missa, né? Provavelmente, né? Porque a missa ela não foi assim, não está descrita exatamente do jeito como ela é aqui na Sagrada Escritura. Tem ali a ceia eucarística, né? Tem ali a instituição, mas assim, a forma como a gente celebra a missa, né? Que é ler a palavra, tem ali a exortação, tem o salmo, tem ali a homilia, tem ali a oração eucarística. Essa forma eles receberam oralmente, né? Viram São Paulo fazendo isso e continuaram fazendo. Então a liturgia, a igreja ela recebe desde o tempo dos apóstolos, mas ela não está escrita com detalhes na Sagrada Escritura, como que é a liturgia, né? E outros costumes, né, que se mantêm na igreja. Por exemplo, batizar famílias inteiras, inclusive crianças, né? Tem lá na Sagrada Escritura que famílias inteiras eram batizadas, mas a igreja recebe isso por tradição, que desde o princípio se batizava até crianças para o perdão dos pecados, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, onde que está na Bíblia? Bom, tem indícios na Bíblia disso, né? Mas exatamente a igreja vive isso como uma tradição apostólica, né? Que desde o princípio se fazia assim, tá? Então tem coisas que são tradição com T maiúsculo, né? E tem coisas que são tradição com T minúsculo, né? Que podem mudar com o passar do tempo. Por exemplo, a língua da missa, né? Por muito tempo a missa era em grego, talvez em aramaico originalmente, né? Depois grego, depois foi latim, né? E agora nas línguas vernáculas. Isso é o quê? Tradição com T minúsculo, né? Pode mudar, né? Com o passar dos tempos, depende da realidade, como é que é a situação. Mas existem tradições com T maiúsculo, né? Que é aquilo que os próprios apóstolos passaram. Isso não tem como mudar, né? Por exemplo, batismo de crianças, por exemplo, a liturgia, a presença real de Cristo na Eucaristia e assim por diante, né? Coisas que são tradição com T maiúsculo, né? E que guiam, nos ajudam a interpretar o que está escrito, né? Então, não é só o que está escrito, né? Existe tanto o que está escrito. Irmãos, ficai firmes e guardai as tradições que vos ensinamos, oralmente ou por escrito, as duas, né? Nosso Senhor Jesus Cristo e Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu a eterna consolação e a boa esperança pela graça,
animem os vossos corações e vos confirmem em tudo o que fazeis e dizeis em vista do bem. Então, novamente, essa palavra de esperança, de alegria. E agora, o capítulo final, né? Quanto ao mais, irmãos, orai por nós, novamente, né? Pedindo ali a comunhão dos santos, né? Orai por nós, para que a palavra do Senhor continue o seu caminho e seja glorificada, como aconteceu entre vós, e para que sejamos livres de homens ímpios e perversos, pois nem todos têm fé. Mas o Senhor é fiel, e há de fortalecer-vos e guardar-vos do maligno. Temos confiança em vós, no Senhor, de que vos deixais guiar agora pelas nossas diretrizes, e de que o fareis também no futuro. Que o Senhor conduza os vossos corações para o amor a Deus e a perseverança de Cristo. Então, novamente, essa exortação, essa oração por eles, pela fidelidade deles. Tá? E agora, e a solidariedade que existe entre os pregadores, né, Paulo, e a sua comunidade. Agora vem a parte da correção, né? Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos afasteis de todo irmão que leve vida desordenada e contrária à tradição que de nós receberam. Então, de novo, a tradição, né? Aquilo que eles receberam de nós. Então, quem leva uma vida totalmente desordenada, afaste-se, né? Então, ele está falando, né? Não viva junto com essa pessoa, né? Bem sabeis como deveis imitar-nos. Não vivemos de maneira desordenada em vosso meio, nem recebemos de graça o pão que comemos. Antes, no esforço e na fadiga, de noite e de dia, trabalhamos para não sermos pesados a nenhum de vós. Então, novamente, isso aqui que está dizendo do trabalho. Não porque não tivéssemos direito a isso. Então, ele tinha direito de ser sustentado pela comunidade, porque Cristo dispôs, né, que quem pregasse o Evangelho, vivesse do Evangelho. São Paulo fala disso, né, na sua carta aos Coríntios. Então, ele tinha direito disso, mas ele não quis usar desse direito que ele tinha, né? Então, aqui, ó. Não porque não tivéssemos direito a isso, mas foi para vos dar um exemplo a ser imitado. Então, São Paulo fez isso porque ele queria dar exemplo para eles. Quando estávamos entre vós, já vos demos esta ordem: quem não quer trabalhar, também não há de comer. Ora, ouvimos dizer que alguns dentre vós levam vida à toa, muito atarefados sem fazer nada. A estas pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem na tranquilidade, para ganhar o pão com o próprio esforço. Quanto a vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Se alguém desobedecer ao que dizemos nessa carta, notai-o ou corrigi-o, e não tenhais nenhuma comunicação com ele, para que fique envergonhado. Não o considereis, todavia, como um inimigo, mas procurai corrigi-lo como irmão. Então, aqui, as duas coisas, né? Então, quem desobedece à autoridade do apóstolo, você deve ter uma certa correção, né? Ou até, às vezes, mantê-lo com uma certa distância, mas corrigi-lo, né, como irmão, né? Então, o Senhor da paz vos conceda a paz em todo tempo e lugar. O Senhor esteja com todos vós. A saudação é de meu próprio punho, Paulo. Este é o sinal que distingue as minhas cartas. Aí está a minha letra. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Engraçado, né? Então, parece ser muito escrita por ele mesmo, né? Então, você vai estar até reconhecendo, olha, a carta é minha, olha a minha assinatura aqui, ó. Você está vendo, né? Para vocês não se deixarem levar por cartas que não sejam minhas, né? Então, aqui, novamente, nessa assinatura aqui, de Paulo aqui que ele coloca, né? E ele fala, né, de além de trabalhar, de viver a caridade, né? Então, essa é a segunda carta aos Tessalonicenses, né? Aí sim, a próxima agora é Timóteo, né? Então, aí sim a gente vê depois Timóteo. Então, o que eu tinha para falar dessas duas cartas é isso, né? Vamos nos colocar na presença de Deus. Senhor, nós os louvamos e agradecemos por toda a alegria e consolação que também nos destes, assim como deste a São Paulo, por todas as coroas que nos destes também no nosso trabalho, por tudo aquilo que fizemos de bom, por todos os bons frutos. Como São Paulo pôde louvar-vos e agradecer-vos por todo o bom fruto que recebeu de vós, por todo o bom fruto que o vosso Espírito gerou nas comunidades, nós pedimos também que o Espírito haja em nós, não só nas palavras, mas também com o poder, que nos transforme, que nos dê, que faça a vossa palavra, a palavra do Pai Celeste, dê fruto em cada um de nós, que estejamos prontos, despertos para o dia do juízo, para quando vierdes,
para que sejamos aqueles que estejam ao vosso lado, elevados junto convosco para o céu, que o Senhor venha para a nossa libertação, para o nosso consolo e que estejamos junto de vós e saibamos também reanimar uns aos outros com esta esperança. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. E de em paz, o Senhor vos acompanhe.